bem-vindos a mais um Tomorrowcast. A gente está aqui iniciando uma série mais do que especial, que mais do que uma série, na verdade, ela é uma experiência que a gente vai viver agora no segundo semestre de 2025. Nenhum lugar no mundo tem a velocidade da China e o que a gente vê é uma evolução constante, tanto de indústrias que se misturam e provocam uma transformação ainda maior. Então a gente vai olhar nessa série para os negócios da China, a gente vai olhar para o varejo, a gente vai olhar para a Creator Economy e nos prepararmos para a nossa missão Creators Journey, onde a gente vai à China ver em loco tudo o que vai acontecer no futuro, antecipar a esse movimento. E para começar essa série, a gente recebe aqui o Lucas Peng, COO do Yes Group, que ele vai explicar para a gente um pouco de toda essa missão, essa jornada e essa conexão entre o Brasil e China, porque nada melhor do que começar essa jornada, começar esse desafio que a gente tem pela frente de decodificar os negócios da China com quem está diretamente envolvido nesses negócios. Lucas, bem-vindo ao Tomorrowcast. Bom dia Camila, obrigado por me receber aqui. Bom, então acho que para a gente começar, a gente tem uma expressão nossa que a gente brinca que é quem é o Lucas na fila do pão, né? Que é aquele que não necessariamente está no LinkedIn, mas contar um pouquinho pra gente da sua trajetória e quem é você. Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou brasileiro, descendente de chineses, taiwaneses. Na verdade, eu nasci lá, vim bem pequeno aqui pro Brasil, mas eu me considero brasileiro e isso é muito importante até para uma história que eu vou contar depois. Quando eu estava na China, eu tinha que me identificar como brasileiro, senão as pessoas não iam respeitar a minha diferença cultural, vamos dizer assim. Eu tenho 23 anos de mercado, trabalhei bastante com e-commerce e por causa desse primeiro período, primeira fase da minha vida, 10 primeiros anos com e-commerce, eu tive uma oportunidade única de morar na China. Em 2015 eu fui convidado pelo Alibaba para trabalhar e morar na China para cuidar do mercado Brasil. Eu fui head do AliExpress para o Brasil em 2015. E ali foi uma oportunidade imensa, não pelo Alibaba em si, que estava super em alta, mas conhecer a China, realmente, como o Camilo mencionou, conhecer a China em loco lá. E eu diria que 2015 a 2018, 2019 foi um dos melhores períodos para estar na China. Foi onde surgiu toda essa parte de Creators Economy que a gente está falando. Então o TikTok, né, o Douyin na época surgiu em 2016, o Taobao fez a primeira live em 2016, 2017, e assim foi crescendo. Então, de 2015 a 2018, 2019, eu tive bastante dessa oportunidade de conhecer lá, e eu tive muito desse olhar crítico. Eu acho que eu estava numa fase de me redescobrir, e a China ajudou muito, né? No sentido, eu preciso aprender mais sobre a China e tentar trazer um pouquinho desse conhecimento para o Brasil. E em 2019, quando eu voltei, eu trouxe uma gigante em live stream de jogos, chamada Huya. E assim, não é famosa no Brasil, mas assim, tudo na China é gigante, né? A Huya já era maior que a Twitch, por exemplo. Então tive essa oportunidade de trazer para o Brasil. Aqui no Brasil virou a Nimo TV, que acho que a maioria das pessoas conhece como Nimo TV. E aqui em 2019 a gente começou a ter essa oportunidade de montar toda essa indústria de influenciadores aqui do Brasil. Acho que foi 2019 para cá. Eu tive bastante honra em fazer parte disso. Acho que eu ajudei e desenvolvi ajudei muitas empresas desde o começo e muitos talentos desde o começo, né? Não vou mencionar todos os nomes, mas assim, muitos dos famosos de hoje eu diria que a gente trabalhou em algum momento desde aquela época. E mais para finalizar, depois disso trabalhei na Garena, no Free Fire, então ajudei também um pouco dessa indústria aqui no Brasil. E depois disso acho que vem a parte mais interessante. Quando eu saí, eu sentia que eu queria continuar ajudando essa ponte Brasil e China. Então fui muito como conselheiro, advisor, coach, muito para explicar dessas diferenças Brasil e China, como trazer as boas práticas. E aí eu já conhecia um pouco da Yes, a gente começou a se juntar bastante em trabalhar juntos mesmo nisso, eu como um autônomo, vamos dizer assim, como um consultor, e a Yes já era uma empresa que já estava rodando, e aí vou apresentar um pouquinho a Yes já tem 13 anos de mercado, ela é gigante no que ela faz, basicamente eu diria que é fazer o go-to-market de empresas chinesas aqui no Brasil.
Mas a Yesh realmente não era forte no Brasil, assim, não é famosa. Mas é porque ela estava gastando a energia na China. Assim, a China, ela tem site, tem WeChat, a página do WeChat para marcas, né? Então lá, quando uma marca pensou em vir para o Brasil, provavelmente já ouviu falar da Yesh. Então, aí eu acho que por volta de 2023, 2024, realmente eu entrei na Yesh para assumir essa cadeira de COO, para tentar continuar essa nossa missão, né, tanto a minha quanto da Yesh, de conectar o Brasil e China e ter cases de sucesso aqui no Brasil, trazer as empresas chinesas, né? Mas é o tipo de empresa que, na verdade, não precisa aparecer, né? As pessoas não precisam conhecer, porque, na verdade, as pontas ali e isso mostra muito dessa necessidade de entender, né, os dois mercados e poder fazer de fato essa conexão. A gente tem alguma semelhança no Instituto for Tomorrow, porque a gente tem o João lá do outro lado do Atlântico, né, fazendo também essa ponte. Na verdade, a gente começou fazendo a ponte contrária aqui entre Portugal e Brasil e entendendo a importância nisso, né, de decodificar essa questão cultural. E falando que a gente está olhando para o Ocidente, esse olhar cultural é mais fácil de decodificar quando a gente olha para o Oriente. E quando a gente fala de futuros aqui, é natural que apareça muito essa questão da China, né? Eu já vou aproveitar o João, lá do outro lado do oceano ali, para fazer também essa conexão, porque a gente às vezes fica muito nessa coisa de que isso é o Brasil que está olhando muito para a China, olhando muito para o Oriente como um novo modelo de negócio. Mas como é que está isso também na Europa, João? A China também é essa referência para o futuro desses negócios que a gente está olhando, do varejo, da creator economy, de tudo? Não, sem dúvida que, e ainda para mais com a inteligência artificial, foi realmente importante trazer a China para a conversa e para o dia-a-dia e talvez a significação também desta missão por causa disso. O que Portugal já tem uma relação, tem outra relação, de uma relação até comercial bem antiga com a China, até por outros continentes e por outras epopeias e portanto, quer dizer, culturalmente, talvez vou com uma comunidade japonesa se calhar aí no Brasil, mas culturalmente há uma comunidade bem ativa em Portugal que de certa forma ficou associada a algumas atividades também de comércio e portanto, quer dizer, mostrou a grande capacidade fabril e comercial que a China tem. O que é uma grande revelação para os menos atentos é realmente esta capacidade inovadora e a velocidade que já falámos aqui, não é? Ou seja, hoje em dia a China é esse potencial de inovação e de futuro, essa visão. E, portanto, quer dizer, acho que faz sentido quem tem uma visão de China ir lá tentar mudar essa visão e quem tem a visão certa ir tentar aprender um pouco mais. Por isso é que há uma pertinência tão grande desta missão também aqui em Portugal. E aí acho que vale a gente começar então vamos mergulhar um pouco no nosso assunto, que é Creator Economy, né? Falamos um pouco desse olhar para o mercado da China. Mas quando a gente fala de Creator Economy, lógico que o Brasil é um mercado muito forte, até para Portugal a gente fez o Creators Day, também para fazer essa ponte, essa conexão, olhando para o potencial do mercado brasileiro, as referências que o Brasil já tem. A gente tem um consumo gigante aqui no país de criadores de conteúdo de um modo geral, tem uma adesão muito fácil e rápida a todas as plataformas. E aí a gente queria que você começasse a contextualizar todo mundo dessa relação. Primeiro, essa relação da Creator Economy na China e esse paralelo Brasil-China, porque eu acho que para muita gente começou a ter esse primeiro contato com o TikTok, assim, né? Começou a olhar para a China como uma referência de Creator Economy com uma entrada muito forte de TikTok aqui no Brasil. Mas a gente sabe que a China já está em um outro momento, né? Já Sim. É uma realidade que para a gente ainda está começando a chegar, mas de outras formas. Como é que, né, se a gente fosse contextualizar, acho que até um pouco contextualizar historicamente essa evolução da Creator Economy na China e esse paralelo com o Brasil?
Vixe, acho que dá para falar muito Dá pra falar tempo. muito. Mas eu vou começar, na verdade, fazendo um gancho com o que você comentou, né, de como contextualizar e a minha, de novo, né, minha estadia na China nesses 4 anos, porque que mudou a minha vida, né? Eu, né, como uma pessoa que veio do mercado de e-commerce, lá na China, quando eu vi o Douyin, né, o TikTok da China surgir, eu vi ali um potencial absurdo para o Brasil, né? Como você falou, tem um fit muito grande, né? Eu falava bem brincando para os chineses que Douyin era uma ferramenta, um aplicativo muito mais brasileira do que chinês. Porque o jeito como eles consumiam dancinha, fofoca, aquele começo, né? Mas, assim, eu acho que para contextualizar tem uma parte muito interessante. Eu, quando fui eu sou um cara de tecnologia, me considero uma pessoa de tecnologia, mas quando comecei efetivamente a morar na China, eu me senti eu não sei a palavra certa, um desatualizado digitalmente. Porque eles estavam usando tanta coisa no celular, pagamentos, QR Code. Não sei se vocês lembram, mas QR Code aqui no Brasil também foi por volta de 2020, pandemia, mas na China já era tudo. E assim, literalmente tudo. Você vai num restaurante, é um QR Code. O Brasil, inclusive, teve uma fase do QR Code que depois morreu e aí voltou na pandemia como uma solução, né, para tudo ali. Não, mas assim, esse é o ponto. O contexto principal. A China, ela é mobile first desde essa época. Então, assim, eles nunca precisaram usar muito computador como a gente usa. O pessoal trabalhar no celular até faz parte do dia a dia. Eles estão on the go e estão trabalhando. Mas o QR, ele é só um exemplo de, assim, tipo, aqui, quando a gente vai no restaurante tem um QR, na prática é um PDF, é um menu. Lá na China, você já está finalizando e pedindo e vem na sua mesa. Então, isso dito, quando veio o TikTok, a adoção, como a gente comentou, foi, assim, instantânea. Assim, questão de meses. Assim, toda vez que a gente vê aqueles gráficos de levou X dias, X meses para chegar a 1 milhão, 10 milhões, não sei o quê, ninguém viu isso da China. Eu não tenho esse dado, mas, assim, eu arrisco a dizer que chegou, assim, em questão de bilhão em poucos meses, sabe? A adoção foi tão rápido, tão rápido. E isso mudou o meu jeito de olhar para a tecnologia, para o futurismo. Eu falei, é aqui que eu preciso aprender. Então, essa minha jornada na China foi onde eu comecei a querer mudar de carreira. Então, eu fui com um olhar muito mais crítico para ver, ok, TikTok é uma coisa muito brasileira. Eu preciso aprender o máximo que eu estou aqui na China para poder fazer essas boas práticas no Brasil. Então, assim, essa história tem a ver com por que eu comecei no mundo de jogos, streaming de jogos? Porque foi onde começou a surgir as primeiros influenciadores. Eram pro players, por exemplo. Mas isso na China também? Isso na China também. Tá. Então foi o que eu consegui acompanhar. E aqui eu vou dar quem me conhece, eu falo bastante disso. Eu tenho um número mágico. A China é como se tivesse 4 anos na frente. Então, assim, o TikTok surgiu em 2016, quando em 2019, 18, 19, o TikTok chegou no Brasil, eu falei, o Brasil não estava preparado, vai ser 2020. Eu já tinha essa certeza. Então, e assim, para acontecer o TikTok, precisava acontecer o mercado de jogos e esportes. Que foi quando começou a Operação for Business deles aqui no Brasil, né? Isso. Então, assim, acho que esse contexto é importante da diferença de 4 anos, né, de lei, vamos dizer assim, mas como começou toda essa jornada foi bem isso. Eu acho que precisou de alguma alavanca para criar o que é uma celebridade digital, no caso, jogos, e eu realmente acreditava que o Brasil também ia ser similar, e dito e feito, eu acho que, assim, os primeiros influenciadores grandes que não eram celebridades já, a maioria veio de jogos. Não é à toa que tem várias organizações de times de esportes, né? Os donos, por exemplo, são influenciadores e assim vai. Então, isso foi muita coisa que eu consegui aprender da China. Mas isso dito, o contexto principal, eu acho que, e aí contextualizando as diferenças para o Brasil, eles já estavam muito preparados, né, digitalmente, né, o mobile first, como eu comentei. Então, o TikTok lá, o e-commerce, por exemplo, né, o Alibaba, o Taobao é tipo o mercado livre da China, vamos dizer, de uma forma assim. Quando eles queriam começar a testar, era muito rápido.
A China tem essa mentalidade, foco em resultado, testar em larga escala. Então, o Taobao Live surgiu em 2016, mais ou menos, e 2017, no 11/11, eles já fizeram a super mega live, live commerce. Então, assim, pelo menos que eu tenho conhecimento, a primeira grande live commerce foi mais ou menos 2017. Na China. A gente foi ver isso acontecer no Brasil em 2020, durante a pandemia, que foram as primeiras, e a gente ainda não tinha uma estrutura, né, é o que você falou, tinha um QR Code que, na verdade, jogava para o site, que a estrutura nossa aqui ainda era muito no começo, ainda era muito mais de uma tentativa de fazer do que um sistema por trás preparado para isso acontecer. Deixa eu pegar uma coisa que você falou, Lucas, que você comentou que você estava na China e você enxergava o TikTok muito brasileiro, né, dentro disso. Lembrando que o TikTok é uma empresa chinesa para a gente ali. E a gente vê muita mudança na estrutura ali, né, do consumo de redes sociais, de plataformas, historicamente muito olhando para a América, como com Meta, né, Facebook ali, o Orkut lá no começo e tudo. E depois a gente vê essa migração, principalmente quando a gente vai falar de UGC, né, da produção de conteúdo pelo usuário e tudo. E a gente vê isso como uma cultura chinesa, né? Assim, porque a gente vê isso muito no TikTok, no Kawaii, nas plataformas que tem mais esse olhar. Então foi interessante você trazer que a visão era ali. Isso é uma estratégia de... Quando eu entro no Brasil, eu vou já ter isso pesquisado em termos de cultura para eu poder me adaptar a isso. A gente está vivendo agora, né, nesse momento, a entrada das plataformas de shop commerce ali, de todas essas plataformas chinesas entrando no Brasil, ainda bem confuso, né? Bem, eu não vou falar incipiente, porque os números são gigantescos, né? Mas a gente vê isso começando. Tem mercados que ainda nem começaram, né? Esses dias até conversando com o pessoal de Portugal, o shopping ainda não tinha iniciado em algumas operações. O que você acha que essa distância ali, ela é por conta de políticas públicas, por conta de essa coisa do planejamento, como é que eu entro no mercado, né? Porque pra gente é muito isso. Isso é o futuro que está acontecendo lá na China e a gente vai chegar lá. E aí a hora que você trouxe que você, como a cultura chinesa, enxergando o TikTok como uma plataforma brasileira, como é que se dá isso e por que dessa distância que eu não entendo ser só em termos de maturidade digital, né? Que nem você está falando do uso mobile e tudo ali, da tecnologia ser mais acessível, né? E da gente ter uma população, porque a China também passa por esse gap social também que a gente tem aqui. Tenta trazer para a gente um pouco desse contexto. Eu acho que são várias coisas, né? Mas acho que a primeira, com certeza, a palavra distância, como se mencionou, é a distância física, né? O chinês, com uma cultura muito focada em resultado, pensa que eu estou na China, eu quero abrir um novo mercado para expandir e ter resultados para a matriz. É mais fácil eles começarem ao redor. Então, assim, na lista de mercados com bastante potencial, infelizmente o Brasil acaba sendo um dos últimos, porque é o que tem maior distância, né? E aí uma prática da empresa chinesa falar assim, se o mercado não está preparado, eu vou mandar os meus executivos chineses para aquele mercado e tentar criar o mercado, né? É difícil até para o executivo essa distância física de 30 horas de voo, porque se precisar voltar, alguma coisa. Então, de todos os mercados, quando eles começam a pensar em expandir, aplicar um pouco disso, infelizmente o Brasil acaba sendo um dos últimos da fila. Ah, mas os Estados Unidos é razoavelmente tão longe. Mas os Estados Unidos tem uma relevância maior. Então, vamos ver se funciona. Então, eles olham para Américas de uma forma diferente do brasileiro. O brasileiro fala, não, o Brasil é o hub da América Latina. Para a China, talvez os Estados Unidos é o hub das Américas. Então, eles têm que começar por lá. Isso é, então, o primeiro ponto que eu vejo, que é a distância física. Eu ouço muito dos executivos, a distância. De horário de trabalho, né? O fuso é completamente diferente. Mas acho que a segunda coisa que você falou, né, dessa maturidade digital, tem um pouco disso. E a China, ela viveu uma fase de crescimento muito rápida e muito acelerada nos últimos anos. Assim, todo mundo é tech savvy? Não. Mas, assim, teve uma cultura de
adaptação muito grande, né? Acho que a cultura chinesa, naturalmente é muito resiliente, é fácil de adaptar. Então, quando o mercado inteiro começou a mudar e o governo da China ajudando a empurrar as mudanças, porque o governo queria ver resultado, queria ver mais consumo, mas principalmente maior digitalização das coisas. Então, acho que todo mundo acaba absorvendo naturalmente lá. E no Brasil, a gente tem, acho que, muitas outras barreiras, né? Então, sem falar só de logística e pagamentos, que está muito pulverizado, vamos dizer assim, porque na China, assim, a gente está falando de grandes empresas que têm o famoso super app. Eles tem um conteúdo lá, tem as compras lá, tem o pagamento lá e a logística também. É num lugar só. Então, é fácil de fazer de ponta a ponta. Aqui não, a gente ainda tem muitas empresas, muitos players em várias partes. E aí, quando a gente vai falar de conectar, sabe? Tipo, então fica uma disputa meio de concorrência até, sabe? Não tem esse olhar que... O ecossistema não está formado ainda. Não está bem formado, bem maduro. Além dessa parte, eu acho que aí você falou, né, da maturidade, também isso traz as pessoas aceitarem essas mudanças. E eu acho que, assim, o Brasil é culturalmente um país mais, não sei a palavra certa, mas, assim, um pouco mais resistente à mudança. Eu vejo bastante isso. Eu tive essa dificuldade... Mais conservadora. Mais conservadora. Quando fui trazer, por exemplo, a prática de live streaming de jogos, todo mundo fala, não, eu posso assistir no YouTube, sabe? Para que eu vou mudar? Eu posso assistir na Twitch, para que eu vou mudar? Só que, assim... E aí, naquela época, né, tanto a Twitch e o YouTube não eram mobile ready, vamos dizer assim. E a ideia do streaming de jogos naquela época era você assistir on the go mesmo. Você tá no metrô, poder assistir. Então, isso já eram umas coisas bem diferentes mesmo, assim. E não tinha esse caráter de entretenimento, né, que tem hoje. Era muito mais, eu sou um gamer, eu quero aprender sobre determinada fase do jogo e tal. Isso. A gente viu isso aqui no Brasil acontecer. Mas o entretenimento veio junto com esse crescimento, né? E assim, de novo, a minha colinha era bem isso, era ter influenciador de jogos que, sim, começa numa conversa de vou ensinar você a jogar. Mas o Brasil é ótimo nisso e melhor que a China, que, assim, não precisa ser só um jogador bom. É uma resenha boa, uma parte mais humorística. Então, sim, o Brasil teve essa adaptação, essa localização, vamos dizer, de formas de conteúdo, de como consumir o conteúdo. Muito legal que a gente está vendo a comunicação no Brasil mudar e a base disso são os antigos streamers de game, né? Mas, enfim, essa evolução cultural, ela vai longe aqui. Mas, Lucas, entendemos aqui um pouco melhor a dimensão, e até porque eu no outro dia estava com um cliente meu e ele tem produto português, foi fazer um teste a esse tipo de plataformas e colocou uns influencers chineses realmente a fazer a prática de venda, e ele ficou extasiado por ver não só a velocidade, a dimensão, mas tudo isso que você estava agora aqui a falar, ou seja, esta questão de ser uma plataforma que permite um consumo e uma aplicação desse consumo de uma forma integrada. Ou seja, ele estava a ver, enquanto o influencer estava a vender, de um lado podíamos aceder e ver o número de vendas que estavam a ser realizadas naquele momento, e depois há ali umas questões temporais e culturais que existem também associadas a esse tipo de vendas, aos tais 15 minutos iniciais que são legalmente permitidos para cada influencer, e ao mesmo tempo, do outro lado do ecrã, temos entregas que estão a ser realizadas exatamente naquele momento daquele produto que acabou de ser comprado. Isto quer dizer, isto é assim uma coisa que está muito longe, se calhar, dos 4 anos que há pouco vocês já estavam aqui a falar dessa distância turística. Explique-nos um pouco como é que estas plataformas que já falámos aqui, o tal não é? E até o WeChat e tudo isto, conseguem contribuir para fazer este ciclo aqui, este consumo integrado que nós estamos aqui a querer ir visitar. Interessante. É porque eu vejo a China, né, de uma forma um pouquinho diferente. Enquanto a China ela começou a concentrar
vamos dizer assim, né, as plataformas. Então, naquela época principalmente, quando você pensava em e-commerce, compra, era Taobao e no máximo algumas variações, o Tmall e assim vai. Então, o chinês sempre pensou nessas plataformas para compra. O WeChat sempre foi a plataforma de comunicação, de instant messaging. Mas quando todas elas começaram a provar que podemos criar todo o ecossistema dentro, todas elas começaram a competir entre elas. Mas ainda assim, eles vão para o carro-chefe deles. Então, por isso que assim, falando de live commerce, por exemplo, o TikTok já estava muito grande, o Douyin já estava muito grande lá, mas não fazia sentido em falar de live commerce se não fosse o Alibaba testando primeiro. Era uma questão de honra, talvez, para o próprio Alibaba. E o WeChat, por causa da facilidade da interação do dia a dia, eles começaram a completar o ecossistema por outro lado, né? E é até uma coisa muito interessante mesmo, assim, a gente está falando de transferência de dinheiro, por exemplo, o WeChat falou, por que não ser uma mensagem? Eu transferi um dinheiro para o Camilo através de uma mensagem. Então, o WeChat foi um dos primeiros a fazer isso, né? Então, tudo isso é só para dizer que, assim, a parte de creators, quando eles começam a crescer, eles entendem o papel deles, ou a principal diferença deles, quando estiver fazendo essa ativação. Eu falo bastante aqui que, assim, o Brasil está atrasado nesse sentido, porque... E isso é a conversa, tipo, de semana passada. Tô falando com agências, com influenciadores para trabalhar com o TikTok Shop. A Yesh é uma parceira oficial também. E muitos deles têm a mesma mentalidade. Sou influenciador, sou celebridade, sou vitrine. Enquanto na China, quando a gente falou, você vai começar a fazer live e-commerce, eles já entendem de cara que eles são parte do sistema para converter. E acho que essa palavra é muito mais importante do que vendedor. Tem gente que fala, não, eu sou influenciador, não quero virar um vendedor. Não, você tem que virar um expert, você tem que influenciar as pessoas e converter. Essa mentalidade na China está desde o começo. Porque, de novo, a cultura é focada em resultado, eles testam as pessoas, sabem qual a melhor prática. Mas acho que quando o influenciador brasileiro enxergar essa sacada do tipo... Eu não sou só uma vitrine, eu não sou só um influenciador, uma celebridade. E começar a enxergar que eu sou uma empresa, sou um empreendedor, eu estou ajudando a converter, vai sair na frente aqui. Aqui o mercado ainda enxerga muito o creator, o influenciador, como mídia, né? Como ponta. Como é que eu vou chegar lá? Na China isso já é diferente por esse modelo. Mas eles pertencem a esses ecossistemas ou hoje eles têm uma independência, tipo, de buscar? Por exemplo, lá você tem o rei do batom, né? Que é acho que um dos mais famosos. E acho que engraçado na China que você fala de micro-influenciador. Na China você está falando do maior influenciador do Brasil, assim, em termos de números absolutos e tal. Mas esse cara, ele não é acessado como no Brasil. Eu vou pegar ele porque ele tem o maior número de seguidor, né? Lógica de mídia ali. Mas ele faz parte do ecossistema ou hoje ele tem uma independência? Tipo... Ele faz parte do ecossistema. O Austin Lee, né, o rei do batom, ele abriu a própria empresa, ele chegou a ter 500 funcionários para fazer a live dele acontecer. Então, se eu sou uma marca e quero contratar ele, eu não penso, ele tem X milhões, quanto você quer para começar a conversar. Não, ele está negociando com você o modelo de negócio. Ele está falando, tá bom, qual o revenue share? Qual a porcentagem que eu vou pegar dessa fatia? E assim, os modelos de negócio já estão também mais avançados, mais maduros e a mentalidade é diferente. Então, ele mesmo fala, não, eu quero meu próprio maquiador, meu próprio estúdio, você manda os produtos para mim, eu organizo. Porque assim, ele não é só a cara, ele também é a estratégia, tem que ser a estratégia. Ele sabe dizer, se ele está fazendo 5, 7 produtos ou categorias diferentes, ele mesmo vai construir o script, o storytelling, ou tem equipe para fazer, mas ele tem esse know-how. E não é só uma pessoa que está esperando o briefing, essa é a marca, fala assim, assim, assado. Né? De novo, aqui os influenciadores se portam muito como mídia. Você me fala tudo que eu tenho que fazer, falar. E isso afeta diretamente a pergunta anterior, a credibilidade. O consumidor, para realmente converter e comprar,
às vezes ele tá fazendo só uma publi, não é produto que ele usa realmente, o que ele gosta, sabe? E isso, assim, isso eu acredito que está muito relacionado com o que a gente estava falando das plataformas que tem a solução integrada. Porque quando a gente olha, e eu acho que, né, quando a gente olha para o mercado brasileiro, e agora com a entrada das plataformas de social commerce, a gente ainda pensa no criador de conteúdo como aquele que cria e está ali divulgando um produto, um serviço, o que for, mas ele não está com o papel de conversão, né? Porque é uma das grandes... alguns dos grandes questionamentos, inclusive, dos investimentos em marketing de influência no Brasil tá, mas o quanto converte, o quanto não converte? Como é que eu consigo traquear, né, isso, se esse cliente veio, mesmo às vezes sem ser uma compra direta de algum influenciador ou não, sempre tem tido muito essa discussão. E quando a gente vai para as plataformas que têm a solução integrada, tá tudo ali dentro, né? A pessoa vê o conteúdo, ela faz a compra, ela processa o pagamento, tem a entrega, né? E aí, quando a gente olha para isso aqui no Brasil, e eu não sei quem acompanhou, tenha acompanhado mais essa entrada das plataformas com as soluções integradas, a gente tem uma questão, inclusive, de logística, né? Quem que vai fazer a entrega? Logística no Brasil... A gente sabe que é um desafio, principalmente quando a gente fala de interior, quando a gente fala de regiões mais afastadas dos polos de distribuição de São Paulo. De comunidades inacessíveis. Como é que você está vendo, assim, acompanhando esse movimento das plataformas com essa solução integrada, né? Esse desafio de conseguir juntar todas as pontas? Isso é uma ótima pergunta. E eu vou fazer um paralelo para a gente que está mais tempo no mercado e trabalhou bastante com e-commerce. Naquela época, a briga de e-commerce, a gente está falando de empresas que eram gigantes, como a FENAC, Saraiva, por exemplo. Por que elas foram diminuindo? Eu sempre enxergo, a pessoa que começar a sacar que quando conseguir otimizar os custos, otimizar todo o ecossistema para dentro, funciona. E aí o melhor exemplo na época foi o Mercado Livre, integrou fazendo a própria... logística, por exemplo, né? E o Alibaba já tinha essa visão e fez bastante disso. Então, isso dito, trazendo agora para marketing de influência nosso aqui, eu diria que realmente a chegada do TikTok Shop é um marco, porque ela já vem com a tecnologia de fora, lógico, mas se os players daqui não mexerem igual, junto, ter tudo integrado, não vão conseguir dar conta e a concorrência vai ser bem, bem grande e bem forte. Porque, assim, de novo, creators e influencer, a gente ainda está nessa mentalidade de ser mídia, de ser vitrine, mas a partir do momento que eles fizerem parte do sistema, do ecossistema, e a plataforma que tiver o melhor ecossistema preparado para isso, aí vai ser um casamento que vai dar certo. Com certeza vai dar muito certo, porque o mercado brasileiro sempre foi um grande potencial. Somos bem digitais, o consumo de internet, de mídias sociais sempre foi nas alturas, assim, sabe? Então, a China, não só a China, mas todo mundo olha para o Brasil com isso, então tá apostando. Mas tem esse equilíbrio que a gente precisa ter sobre qual que é o que deu certo em outros lugares, China, e a adaptação cultural nossa de fazer esse match. Então, eu acho que tem que ter plataforma integrada, sim, para facilitar, para não ter que ficar saindo, né? E assim, uma pergunta para devolver para vocês, assim, por que vocês acham que o Instagram nunca teve link clicável? Por que agora a boa prática é link na bio? Porque eles não queriam tirar ninguém da plataforma, certo? Então, o Instagram nunca pensou que poderia ser o todo. E assim, com certeza a Meta deve estar pensando formas de fazer isso, finalizar o carrinho lá. Porque senão, né, o TikTok vai roubar o entretenimento, né, a conversão, a influência, a conversão e o carrinho. Vai roubar isso de todo mundo. Então, se o player não mexer logo, vai ficar nisso. Tem uma influência muito grande em todo o ecossistema, né? A gente está falando dos meios de pagamento, a gente está falando dos processadores de pagamento,
não fica só restrito à plataforma em si. E, para mim, pelo menos, eu acho que o potencial disso no Brasil é gigante, porque, principalmente com os bancos digitais, acho que a gente teve uma bancarização gigante do Brasil, coisas que todo mundo falava assim, não, cartão de crédito é difícil. A evolução da penetração do cartão de crédito no Brasil foi gigante em pouquíssimos anos. Então, o quanto que a gente mostra, eu acho que ao mesmo tempo que a gente é uma cultura conservadora em algumas coisas, a gente adapta muito rápido. O Pix, né? Assim, a evolução do Pix no Brasil, eu acho que é a maior prova disso. Então, acho que, assim, dos próximos anos, a gente vai ter uma evolução gigantesca. Com certeza, a questão da mudança cultural dos influenciadores, né, dos criadores de conteúdo, para se entender como um player desse mercado e entender que uma dor que eles sempre tiveram, que era como é que eu ganho mais dinheiro, como é que eu monetizo, como é que, não dependendo ali de vender um projeto, vender uma publi, né, você inclusive tem uma saída da dependência das marcas e das campanhas muito grande, né, uma autonomia que é diferente, né? O que você vê disso, dessa mudança de mentalidade dos creators para esses próximos anos? Boa. Assim? Acho que eu vou também só retificar uma coisa, né? Quando eu falo que o Brasil é conservador, é no sentido, o primeiro movimento. Mas depois, quando vem a inércia da mudança e o colega do lado, o amigo do lado fala, olha, isso é legal, né? E o Pix é um ótimo exemplo disso. Todo mundo teve uma certa resistência no começo, mas depois que viu a praticidade, aí aquela avalanche evolui rápido, né? E aí falando da monetização, do modelo de negócio aqui, eu acho que é a mesma coisa. A gente está nessas etapas, nesses primeiros passos, sim. Mas a partir do momento que tivermos mais cases, mais pessoas e falando essa estrutura, esse ecossistema, esse modelo funciona, eu acho que vão surgir novas pessoas, né? Porque assim, a época do influenciador, né, durante a pandemia é um bom exemplo. Foi um dos primeiros anos onde, se você perguntar para a garotada, para jovens, o sonho deles não era mais virar jogador de futebol, e sim virar um influenciador, né? E eu acho que, tendo cases de sucesso, as pessoas que comecem a vender realmente mais, convertam mais, os próximos cases não quero virar uma celebridade, um influenciador digital. Eu quero virar um vendedor digital, quero virar um host. Até o próprio nome a gente está tentando adaptar, ver qual que é o mais certo, né? Tem gente que fala live shopper, tem gente que fala de host, mas isso pode ser uma tendência, uma coisa do futuro, sim. E aí, buscando um pouco dessa bola de cristal, olhando para a China, vamos dizer, o modelo de negócio, como eu estava falando, os influenciadores lá, eles são empresa, eles aprendem a pensar em negócio. Então, a monetização mais direta, com certeza, é percentual, né, comissão de vendas, mas depois disso eles começaram a variar, né, o próprio Austin lançou a própria marca. Para que eu vou pegar um pedaço da marca de batom de outra pessoa se eu posso lançar minha própria marca de beleza, né? Então isso foi uma tendência muito grande da China também, de anos atrás, e assim, não é só uma coisa do influenciador, às vezes uma marca tem um produto bom, mas que tem que fazer um esforço muito grande, através de influenciador ou não, para a marca crescer. Então, quer saber? Eu vou me juntar, vamos virar sócio, você é influenciador e eu sou a marca, eu fabrico, vamos virar sócio e vamos ganhar junto. Você não é nem promover para mim, somos sócios dessa marca e vamos fazer. Então, assim, o Austin realmente ele não tinha know-how de fazer o produto de beleza, mas uma marca foi lá e fez. Que é o caso da Xiaomi. A Xiaomi, ela não fabrica. Ela acha marcas boas e ela põe a marca, né? Então, esse é um segundo modelo que funciona muito com o influenciador. Se você está no nível que você é grande o suficiente, por que a gente não junta forças e cria a marca desse influenciador, sabe? Então, isso funciona muito. E tirando isso, tem vários outros modelos menores, assim, até de MCN, né, de agências, eles abrem e eles mesmos ensinam os novos criadores, então ele está já treinando a próxima geração e provavelmente ele tem uma participação no lucro já. Então existem vários modelos, eles estão sempre pensando como negócio mesmo, e não do tipo, eu sou uma celebridade e pronto. Eu acho que isso é legal, eles estão sempre olhando nessa evolução do mercado, né?
É muito interessante, pegando tudo que você está trazendo, assim, que a gente vai ficar tentando fazer conexões, né? Só voltando ali atrás, você deu o exemplo da FINAC aqui no Brasil, né? Olhando para cá. Obviamente, não só a FINAC, mas todas as que tinham o mesmo modelo ali, foram extintas quando você teve o crescimento do varejo online, que você teve a entrada da Amazon, que você teve todo esse crescimento. As livrarias, elas existem ali e tudo, mas elas são muito mais um polo de entretenimento, de você ter ali, de descoberta e tudo. Né? Encontro De olhar para a cultural. comunidade. E aí, mas muito não tinha eficiência, né? O processo de venda ali não tinha eficiência. Mas se você olhar lá para Portugal, a FINAC ainda é a referência. A FINAC ainda existe como loja física, e se eu saio para comprar alguma coisa, eu vou na FINAC. Então, essas diferenças culturais assim são bastante interessantes. E aí eu jogo para um ponto aqui, Lucas, que é um ponto de reflexão, que é sobre essa questão de como é que a gente desenvolve tudo isso, né? Porque se a gente olhar, eu acho que o Brasil tem uma evolução muito grande nos meios de pagamento, né? Você citou aqui o Pix e tudo, mas obviamente está muito distante ainda do que é a China, mas está muito à frente de vários outros, inclusive dos Estados Unidos, né? Na hora que a gente fala, na hora que a gente olha para isso. Mas a gente vê a China crescer, né, e ser essa referência de uma maneira muito consistente, né? Isso vem de incentivo, por exemplo, aqui, a hora que a gente fala de empreendedorismo, né? O Brasil tem pouco investimento em empreendedorismo, Portugal tem muito investimento em empreendedorismo e acaba puxando as startups, principalmente ali na fase de seed, na fase inicial, porque tem tamanho para prototipar, tem tudo isso, e o governo entendeu isso, né? Então incentiva esse momento. E no caso da China, a gente vê muito uma questão de construção, né? Primeiro eu preparei toda essa questão da tecnologia, né? Conforme eu desenvolvi, tudo na China é escala, é tudo grandioso e tudo. Depois eu vim para esse lado cultural, né? Então eu transformo uma indústria, no nosso caso aqui a gente está falando da Creator Economy impactar diretamente no varejo e na forma que se faz transação, que se faz negociação. Isso traz o mercado financeiro, porque tem pagamento, e a gente deve estar indo para um lugar que você sabe mais que a gente, que é para onde a gente está indo nisso tudo. Isso é algo consistente? Há um plano China de que até X anos a gente vai chegar em tal lugar? Ou é como a gente aqui, que vamos correr atrás e seja o que Deus quiser? Na verdade, tem tantos planos para tentar manter essa consistência que afeta vários níveis, desde o governo, mas também as empresas, né? Assim, o Alibaba, que eu fiz parte, assim, o próprio Jack Ma, ele tinha uma mentalidade do tipo, a nossa empresa tem que durar 102 anos. Ele tinha esse número muito específico. Por que 102? A empresa foi fundada em 99, com 102 era suficiente passar por 3 séculos. Então, assim, a meta dele não era ser uma empresa que tinha sucesso. É uma empresa que dure... Aqui a gente sonha em ter uma empresa centenária. Ele quer ter uma tricentenária. E aí, isso dito, levando para o governo, sim, sempre quis que a China fosse uma potência, por exemplo. Aí, quando você fala de incentivo, esse incentivo ela vem em vários níveis. Tem vários fundos que são praticamente governamentais, né? Então, tem um especialista do governo que está pensando como ajudar. E essa ajuda vem de várias formas. Às vezes, não é só financeira, né? O Alibaba mesmo, que começou em Hangzhou, que era uma cidade que não estava nesse radar dos 4 mais famosos, né? O governo falou, eu vou te dar esse super espaço para você montar uma super sede e você vai fazer a cidade crescer. Dito e feito, a cidade cresceu absurdo, assim. Né? A gente vai ter a oportunidade de conhecer Hangzhou, vocês vão ver. Assim, se eu falar que é uma cidade do interior, que era pequena, porque tinha 12 milhões de habitantes, comparada com Xangai, etc., mas vocês vão ver, porque foi uma cidade que cresceu super bem planejada. Então, o governo está sempre atuando. Mas falando de startup e empreendedorismo, acho que essa parte é a que mais pega. Lá, eles olham para isso muito criticamente e com bastante apoio, porque se a gente não está criando, a China falando, né, o resto não vai... os outros países podem criar algo e sair na frente. Então, isso é, de novo, uma cultura de corrida da China, né? Quem já trabalhou na empresa vai se identificar com essa frase, mas empresa chinesa, você sempre está trocando a roda quando o carro está andando. Não existe planejamento para depois começar a correr.
começa a correr, depois a gente trocando. Então isso está na veia dos chineses sempre. E o governo ajuda isso. E não só o governo, as empresas também. Então, lá na Alibaba tinha um campus secreto só de incubação de startups, com apoio e recursos do Alibaba, por exemplo. Mas que aí tem um olhar de não vou acelerar para o mercado, eu vou acelerar para mim, né? Isso, vou buscar soluções para mim. E como negócio, também ninguém é bobo. Assim, se eu estou ajudando, você está na minha incubação, parte disso vem para mim em algum momento. Então, também é tentativa e erro. A China, culturalmente, é muito tentativa e erro. Vou fazer um paralelo às Olimpíadas, por exemplo. Por que tem muito chinês que ganha medalha? Não é porque eles investem naquela pessoa. É tentativa e erro. Você está falando de salto, ao invés de ter um universo de mil atletas testando, eles tinham quase, 100 mil para escolher um bom. Então, é lógico que o nível é mais alto. Por que o futebol do Brasil é melhor que o resto do mundo? Porque aqui todo mundo joga bola desde pequeno. Então, nossa barra de que é ser bom é bem diferente. Mas a China tem isso em escala, em número. E aí, outra forma do governo apoiar e sustentar esse crescimento, vocês que sabem que no passado tinha uma lei que você não podia ter mais que um filho. Uhum. E agora esses números estão mudando tanto que o governo está incentivando você ter mais filho. Porque senão a nossa capacidade de criação, empreender, produção vai diminuir nos próximos 30 anos. Então, galera, vamos fazer filho. É bem isso agora. Ô, João, 12 milhões de habitantes numa cidade do interior é pequeno. Ouviu essa? Cabe Portugal e sobra. Pois é. Mas olha uma coisa, Lucas, quanto a essa questão que você disse que o Brasil é o melhor país do mundo do futebol, pronto, vamos discutir isso depois mais tarde durante a viagem do Sanipedão, as ideias para isso. Mas pronto, Lucas, o que eu quero saber mesmo é quando você aterra, qual é a primeira coisa que faz? Vai matar saudades com o quê? Vamos falar desta parte emocional também, porque culturalmente a China também envolve e também mexe com os nossos sentimentos, é uma cultura completamente diferente, tem uma culinária completamente diferente, tudo cheira diferente, visualmente diferente, portanto vamos mudar aqui, sair um pouco aqui dos negócios e falar aqui um bocadinho com o coração. O que é que o apaixona, tem saudades de quê? Quando a Terra vai fazer o quê? Nossa, é tanta coisa, mas eu acho que eu sou uma pessoa bem tradicional. Acho que a primeira coisa que eu sinto falta são comida. Comida culinária é bem diferente. Acho que quando as pessoas falam comida chinesa aqui no Brasil, tem uma imagem muito formada do tipo, yakisoba, ou alguma coisa. Isso é gostoso lá, mas é comida de rua, sabe? Não é a culinária de verdade. Então, e assim, assim como qualquer país, né? Brasil, inclusive, cada cidade tem uma coisa mais famosa que chama, né, para o turismo, a cidade cidade da louça, do azulejo, da roupa, da malha, e comida também. Só que a China é um nível extremo, assim, a culinária muda muito de uma cidade para outra. Então, assim, se você for fazer um tour gastronômico pela China, uns 10 anos no mínimo. é muita variedade, Então, eu sinto falta disso. Mas, com certeza, acho que, assim, trazendo para o nosso dia a dia, a gente com esse olhar futurista, olhar para o futuro, vocês vão entender quando estiver lá, é um outro mundo, é um outro país, você parece que está vivendo no futuro. Então, acho que eu sinto falta dessa parte, sim, porque qualquer coisa que você olha, às vezes a vendinha da esquina tem um conceito, uma aplicação, uma tecnologia bem mais futurista já que o Brasil, assim, Não menosprezando nem nada, mas realmente eu acho que você tá andando na rua e olhar, nossa, que legal, isso aqui parece que eu tô em outra cidade no futuro, assim. Então isso eu sinto bastante falta da China mesmo. E tem esse misto, sabe? Não a cidade é 100% super avançada em tecnologia. Tem a parte tradicional, né? Em Xangai, por exemplo, tem um templo no meio da cidade, no meio de arranha-céus, assim. Mas você olha pro Buda e para cima você olha pro arranha-céu, sabe? Mas eu acho que essa parte de tecnologia também é bem legal. Porque qualquer lugar que você vê, você tá olhando para alguma coisa tecnológica, sabe? Tipo, a gente vai passear num parque, então é capaz da gente ver a pessoa passeando com um cachorro robô, sabe? Como uma coisa do dia a dia. E não como alguém sendo super avançado ou querendo aparecer alguma coisa. Não, sabe? Tipo, é normal lá. É muito normal. Então, assim que você pega
a parte cultural, as pessoas fazendo esse aceite, abraçando a tecnologia de uma forma muito genuína, muito nativa, sabe? Bem legal. Eu acho que assim, a China é um laboratório de futuro, né? A gente fala de desenhos de futuros e de criar cenários de futuros. Eu acho que o que a gente está indo um pouco nessa busca na nossa missão da China é um imaginar o futuro, né? A partir de uma nova perspectiva que é completa, que é o que você falou, é completamente diferente. Uhum. E aí, para a gente começar a fechar aqui, desses comportamentos todos, né? Você falou muito desse digital first, dessa relação diferente da China com as questões, né? Com o digital no celular, no mobile, né? Não é nem um digital computador. Que comportamentos, assim, você falaria, quando a gente estiver na China, esse tipo de comportamento, essa tendência aqui que está começando a acontecer lá, é o que a gente deveria estar atento e de olho, assim. Essa eu vou ter que pensar um pouco, eu acho. Eu acho que como eu falei, essa parte de aceitar a tecnologia não como uma coisa distante. A gente estava até brincando, né? A tecnologia é boa se funcionar. Eu acho que eles não têm essa ideia. Eu acho que a tecnologia foi feita para ajudar, foi feita para funcionar. Então, esse aceite... Então, é interessante. Eu acho que aqui todos nós temos, né, pessoas mais velhas na nossa família. A gente sabe que a maioria delas tem dificuldade para até usar um WhatsApp, alguma coisa assim. Mas lá, assim, não vou falar que todos os velhinhos são tech-savvy, mas assim, já faz parte da cultura. Então, esse negócio de ir no banco, fazer reconhecimento facial já para fazer alguma coisa, nem precisar mais do celular, pagamento com a mão, e agora a próxima tendência a gente vai ver que vai estar no óculos, já não sei se vocês viram isso. Eu acho que é esse olhar para novidades tecnológicas e entender que assim, a gente vai ficar, sei lá, né, 10 dias. Mas é capaz de a gente chegar, parece que é uma coisa que começou naquele primeiro dia, é capaz do 10º dia, quando a gente for embora, a gente vê que já está implementado. Tem essa velocidade, sabe? Olha só. Então, eu acho que para a gente prestar atenção com certeza esse lado de tecnologia e como eles vão abraçando as coisas. Eu acho que é uma... Você falando me parece uma curiosidade tecnológica, né? Porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito uma coisa do tipo... tá bom, isso aqui está começando, vamos ver. Quando começar a funcionar, eu vejo. E me parece muito que é uma curiosidade do tipo... Nossa, que coisa legal, deixa eu testar, né? Já tem esse approach que é quase de criança, né? Sim. Que criança é muito isso, deixa eu ver, quero testar. Nossa, mas é muito isso. Essa cultura de eu mesmo testar, eu mesmo comprar, né? Lá, acho que o hábito de consumo mudou muito, né? Aqui a gente fala que o site mais acessado é o Google, o segundo é o YouTube. Mas se você for ver, é muito em busca da informação. Se eu te falar que na China, não sei se já virou primeiro, mas com certeza era o segundo, era o Taobao. E assim, eu mesmo morando lá, peguei essa disciplina, não é disciplina, é esse costume deles. Eu todo dia abria o Taobao, que é um site de compras, mas lá que eu via, quando começava a aparecer muito de um produto, quer dizer que era uma novidade tecnológica e já estava na palma da sua mão. Um exemplo clássico é o drone. O drone, quando a gente começou a ouvir de drone, até a gente pensar em comprar, levou pelo menos um tempinho. Ou ter essa acessibilidade de comprar. Mas lá não, quando o drone começou, de todos os tamanhos, eu já comprei e no dia seguinte estava na minha casa. Eu mesmo estava testando. Então, isso realmente, assim, a gente vai ficar 10 dias, vocês vão falar, não dá para comprar nada. Assim, se a gente tiver um preparo, criar conta no Taobao antes e o Alipay para poder finalizar o pagamento, no dia que a gente chegar, a gente fica 2, 3 dias em cada cidade. A gente pode comprar e vai chegar no dia seguinte e a gente já vai estar testando. Isso é um problema, vou ter que levar umas 3 malas pra China. Como fazer isso? Deixa eu fazer aqui uma... bom, quem chegou até aqui viu principalmente nesse comentário do Lucas agora aqui, bom, já salva aí, curte o episódio,
assina aí, subscreve a gente na plataforma, porque a gente está só começando essa missão para a China. Vai ter muito conteúdo aqui, e como a gente cumpre o papel da gente democratizar tudo que a gente vive, tudo que a gente conversa, a gente vai trazer tudo para cá, pro Tomorrowcast, a gente vai ter uma cobertura bastante ampla, mas a gente quer convidar as pessoas a irem com a gente para lá, né? Então a gente fez um trabalho. Que história é essa de que vamos 10 dias para a China e vamos... Eu dei muito spoiler. E a gente vai conhecer tudo isso, olhar. Primeiro que a gente fez um trabalho de consistência, né, João, Camila, aqui no Instituto for Tomorrow, que era de entender esses movimentos da China em relação à Creator Economy, em relação ao futuro do varejo. E a gente foi buscar parceiros para essa missão que vão dar uma consistência muito grande para essa nossa jornada, para que ela não seja só uma ida para ver e tá bom, já vimos ali. É como é que a gente de fato transforma os nossos negócios, como é que a gente traz isso tudo e implementa. Então, começamos pela IEST aqui com um motivo muito óbvio nessa conversa aqui, que é: se vocês querem entender de como fazer negócios com a China, ou se vocês querem entender de como trazer a China para dentro do seu negócio e um novo negócio, a IEST vai ser o seu parceiro ali, vai estar com a gente, vai acompanhar, vai estar ali num lado muito consultivo aqui. Lucas vai estar com a gente durante toda essa jornada. Depois a gente tem o YouPix, que é a referência no Brasil em Creator Economy, em termos de dados, de consistência, há mais de 15 anos olhando para essa indústria, e vai estar com a gente também ali e trazendo também esse olhar que a gente precisa de profissionalizar os creators por aqui, e aí tem todo um trabalho ali. Daqui a pouco a gente vai ter um episódio na sequência aqui dessas conversas com a Rafa Lotto, da YouPix. Depois a gente tem o E-Commerce Brasil, maior referência da América Latina em e-commerce, a plataforma hoje que tem ali a sua vocação de construção de conteúdo, mas muito mais do que isso, de letramento mesmo da indústria, que estarão conosco ali. O E-Commerce Brasil hoje é uma conexão entre as empresas, não só de e-commerce, mas o varejo como um todo ali, né? Tem lá o principal evento de e-commerce da América Latina também, e eles estão com a gente aqui. Então a gente foi buscar os parceiros de maior referência. E a base de tudo isso também, uma empresa de logística que dá para a gente a segurança de que a gente vai para a China e não vai se preocupar com toda essa questão de logística e tudo, porque a gente está tentando bem... aqui aprender o nome das cidades para não falar esse errado. É o maior desafio que a gente tem ali, mas vamos ter lá a tradução, vamos ter toda a estrutura para isso. Então, se você quer ir com a gente para a China, a gente vai deixar o link aqui também nos nossos conteúdos, em qualquer rede do Instituto for Tomorrow ali, você vai poder encontrar essa temática. Vem com a gente vai trazer toda a explicação disso tudo para você. Se você não pode ir, né, essa missão vai acontecer de 11 a 21 de outubro de 2025 agora, né, a sua primeira edição. A ideia é que ela entre no nosso calendário aqui de execuções. Mas se você não pode ir, não tem como ir, ainda está muito cedo para você olhar para isso, acompanha aqui essa jornada, né? E aí eu vou terminar essa parte tática aqui fazendo uma pergunta para o Lucas, tem um pouco a ver do que a Camila trouxe ali, mas o que você, Lucas, fala assim, cara, esses caras estão indo para a China e eles não fazem ideia de que eles vão ver isso aqui? Meu Deus, acho que é tanta coisa. Eu acho que, assim, realmente parece uma outra cidade. Eu acho que a primeira parte é isso. Mas acho que, em termos de... Acho que se tiver que descrever em uma palavra, seria escalabilidade. A gente não faz ideia do tamanho das coisas da China. Não mesmo, assim. A gente está falando de vendas, assim, o Austin Lee, por exemplo, uma noite de live, lógico, com bastante apoio como parte do ecossistema, ele vendeu 1,7 bilhão de dólares. Uma noite. Faz mais que muita empresa. Sim. E isso eu estou falando de um criador. Mas, na verdade, de novo, não é um criador uma pessoa, e sim um criador uma empresa, né? Aí, quando a gente está falando, vamos talvez olhar para algum parque de incubação de startups.
Assim, a gente não faz ideia de tamanho ou quantas empresas ou quanto dinheiro está lá. Então, acho que a escalabilidade é o nome dessa palavra que a gente vai se espantar. Assim, mesmo quando a gente for fazer turismo, qualquer coisa, a gente vai ver muito disso. Porque o volume é absurdo, né? Como eu estava falando da cidade pequena de 12 milhões de habitantes. É esse nível de coisas que a gente vai acabar vendo lá. E não tem como explicar. Não tem mesmo, porque assim, quando a gente estiver passeando em Hangzhou, sei lá, eu vou levar, assim, né, o João trouxe bastante o que eu sinto saudade, talvez vou andar lá num parque pequeno da cidade de Hangzhou, à beira do lago. Mas ali já tem um show à parte, assim, show das águas, dos prédios, assim, já vai ter, e é uma cidade pequena, não é turística, não é incentivada a isso, mas mesmo assim o parque à beira do rio, ela tem tudo isso. Então... Você tá quase me convencendo a mudar pra China. Olha, eu sempre falo que vale a pena essa experiência. Pelo menos uma vez na vida, com certeza. Porque, assim, 10 dias é bom para ter esse primeiro impacto. Mas acho que morando lá realmente é outro nível. E é difícil de desacostumar. Eu tentei fazer esse detox e eu sofri um pouco. Que nem eu falei, de abrir um aplicativo e comprar e chegar no dia seguinte e ver a coisa que já é super tendência e querer comprar. Aqui demora um pouco. Eu ainda tento fazer isso porque eu abro os aplicativos de lá e aí eu tento trazer importado, né, cross-border, mas demora aí agora. Antigamente chegou a demorar 3 meses, agora pelo menos algumas semanas já tá chegando, mas ainda assim tem que esperar. E o mais legal é que hoje a gente tem várias love brands chinesas, né? Sim. Antes você tinha essa coisa só da escala, do acesso, mas hoje a gente tem muita marca aí de love brand. Camila, você já aprendeu a falar um grande abraço em chinês? Gente, não aprendi. Vou ter que para o próximo episódio vou... Duolingo patrocina nós. Duolingo patrocina a gente. E coloca grande abraço no começo, tá? Porque... Mas, Lucas, obrigado pelo papo. Acho que Obrigado por me receber. Estamos ansiosíssimos por né, toda essa jornada, tanto de conteúdo quanto de imersão na China. E é isso, como o Camilo falou, um grande abraço. A gente espera vocês no próximo episódio.